Eu vou contar para vocês uma história maluca, mas verdadeira, sobre a natureza do seu universo. Talvez você tenha ouvido as palavras computador quântico. As pessoas sempre têm o equívoco de que é algum tipo de supercomputador ultramoderno. Decididamente, não é isso. O computador quântico nos permite acessar recursos ocultos da natureza, novas dimensões. E se pudermos acessar esse tipo de dimensões ocultas em escala, poderíamos ter poder de computação inimaginável. Há recursos que nós humanos ainda não exploramos que são vastos. No começo do século XX, havia uma coisa chamada teoria quântica. As pessoas estavam estudando a dinâmica de átomos e moléculas e descobriram que esses átomos e moléculas não se comportavam em nada com o que você espera em escalas macroscópicas. Elétrons não são partículas pequenas que andam por aí em órbitas. Eles descobriram fenômenos realmente bizarros. A minha interpretação preferida da mecânica quântica é de muitos mundos. Isso remonta a um homem chamado Hugh Everett, que era um estudante graduado na década de 50 em Princeton. E ele teve este brilhante discernimento de que todas as complicadas e mal definidas partes da mecânica quântica tinham todas a ver quando você mede algo, quando você observa algo. E ele disse, sabe de uma coisa? E se apagarmos essas partes da mecânica quântica? Então nada de diferente acontece. Não há nenhuma regra especial para observação, nem nada do tipo. O truque é que você, o observador, é um sistema de mecânica quântica, assim como tudo ou mais. Então o que você precisava fazer, Everett disse, era mapear cuidadosamente como o mundo se pareceria se houvesse sistemas quânticos interagindo com outros sistemas quânticos. E o que ele afirmava que acontecia é que todas as vezes que estes sistemas interagiam uns com os outros, o mundo se dividia. Você tinha um mundo que parecia que uma resposta tinha sido alcançada e outro mundo onde outra resposta foi alcançada. E estes mundos nunca mais irão se falar uns com os outros para sempre. Incomoda as pessoas ter todos estes universos por aí, mas isso é o que a matemática parece implicar. Isso é como um carro que chega numa interseção e, ao invés de virar para a esquerda ou direita, se divide em dois e os dois carros seguem em ambas as direções? É basicamente como isso. Há tantas partes do universo antes e depois. Não é que você esteja criando mais coisas no universo. É meio que... E isso é só uma analogia. Não é exatamente como isso. Mas é como se houvesse exatamente duas cópias do carro o tempo todo, mas que eram precisamente os mesmos. Então eles divergem quando este evento quântico ocorre. Então há todo tipo de universos assentados no topo uns dos outros e eles se dividem e se diferenciam conforme passa o tempo. Eu tive a angustiante experiência de conversar com físicos e eles me disseram que o tempo não é real. E isso me confunde muito, porque parece ser real. As coisas acontecem e eu bato palmas e acontece isso. Falando estritamente, se você for olhar para a relatividade geral, há algumas maneiras de se declarar a teoria para que pareça que o tempo não seja real. Mas a declaração de que o tempo não existe funciona melhor se você viver num universo onde não há matéria. E é verdade que a relatividade geral de Einstein tem soluções para um universo sem matéria, mas nós não vivemos em um deles. Você descreveu como o equivalente a 7 bilhões de cérebros humanos. Este computador já atingiu este nível? Este computador, a propósito, o quão grande ele é fisicamente? Interessantemente, ele é instalado em um cubo negro. Você diz Adoração Meca, o Sol Negro, até chegar no filme 2001 com o Obelisco. Não era um cubo, mas era um retângulo negro. Quão grande é este cubo negro? Estamos falando de algo do tamanho deste palco aqui no estúdio. Então este computador, que é um cubo negro, cerca do tamanho deste estúdio de televisão. E contudo tem a inteligência, a memória, ou o que seja, que é equivalente a 7 bilhões de cérebros humanos? Correto. Esta é uma cobertura, uma proteção que o separa de toda a interferência eletromagnética para manter a estabilidade do processo, certo?
É o que é chamado de coerência e decoerência em ciência da computação. Mas dentro do cubo, há algo que foi posto exatamente como a coluna espinhal de um humano. E tem o que é conhecido como qubit, que são essencialmente feitos de ouro, mas de outros componentes também, mas esses não têm por base os transitores. Os qubits são um total afastamento da tecnologia dos transitores, que são processadores modelados com silício. Este é completamente um salto quântico em uma nova maneira de processar a informação. E o faz tão velozmente que não há relevância, não há comparação. Ao transistor modelo Gates, mesmo do transistor de um computador quântico, estamos falando de algo que a maioria das pessoas que não estudaram o processo adiabático do computador quântico não conseguem compreender. É um assunto muito profundo, mas eu quero ser sucinto aqui. Ele opera intermedicionalmente. Quando eu falei antes que eles já estão se comunicando com o outro lado, sem terem aberto um portal físico numa dimensão, e eles estão se comunicando usando esse computador, porque isso vem direto da fábrica, é informação liberada para o público. E eu nunca tive que obter isso de maneira secreta. Eles fazem o que é chamado de programação combinatória. E eles pegam todas as soluções possíveis de uma vez, inserem numa máquina através de uma interface que por acaso é um cubo negro em si mesmo, o dispositivo de interface. E eles mesmos admitem que ele entra numa outra dimensão, onde acontece o processamento, e então eles extraem desta outra dimensão a solução para o problema combinatório. Isso é comunicação, na realidade como uma ferramenta física, com outra dimensão.